Eu não perdoo por nada nesse mundo. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui em mais um devocional Vida na Vida, um devocional que surgiu a partir do livro que é o nosso guia aqui na comunidade Aprisco, que é o livro Vida na Vida. É um livro que nós falamos muito sobre discipulado. Para você que quiser entrar um pouco mais profundo nesse assunto, você pode entrar nos nossos links abaixo, você vai conseguir entrar e adquirir também esse material. É uma bênção para você que é líder na sua igreja. E nós estamos fazendo esse devocional de 7 dias para falar um pouco mais a respeito daquilo que está dentro desse livro, que vai ser o lançamento agora dia 17. Nós estamos com o coração muito alegre, que é o nosso livro Me Converti e Agora. Muitas vezes eu vejo dentro das igrejas pessoas que se converteram, mas que depois foi se perdendo no processo. As coisas foram acontecendo, o dia a dia, as rotinas diárias, e de repente se perdeu aquela chama inicial do evangelho, tá ok? E hoje nós vamos falar um pouco sobre um assunto que é muito delicado, para muitos complicado. É aquela hora que você mexe um pouco na cadeira, é aquela hora que você pensa em mudar o vídeo, porque nós vamos falar sobre perdão. Quem já em algum momento não falou aquela frase: eu não perdoo ele, eu não perdoo ela por nada nesse mundo, né? E eu queria trabalhar com vocês o capítulo 14 do livro, tá? Eu não vou conseguir entrar muito profundo, você vai ter que ler o livro, né? A gente explana todo um capítulo a respeito da necessidade do perdão e como fazer. E eu queria começar com um texto com você que está lá no livro de Mateus, na oração mais conhecida ao redor de todo mundo, que é a oração do Pai Nosso. E às vezes nós oramos de maneira bem católica, né? Pai Nosso que está nos céus, mas sem entender o sentido original, o que Jesus queria passar para nós através da necessidade de liberar o perdão. E na oração do Pai Nosso tem um trecho muito interessante que precisamos meditar nele. Olha só o que diz no versículo 13 do capítulo 6 do livro de Mateus. Acompanhe comigo, fala assim, ó: e perdoa-nos as nossas dívidas, ou perdoe os nossos pecados, dependendo da tradução que você tem, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Então medite um pouco comigo. Será que eu tenho recebido perdão de Deus na mesma proporção que eu tenho liberado esse perdão? Porque olha só que interessante a oração. Senhor, me perdoa, porque eu também tenho perdoado outras pessoas. Agora a questão é, será que Deus, ele libera o perdão dele na sua vida como você perdoa as outras pessoas? É exatamente isso. Se eu não conseguir perdoar o meu próximo que fez algo de errado contra mim, a minha Bíblia está dizendo que eu não posso receber o perdão de Deus, e isso implica até na sua salvação. Já parou para pensar? Como você vai um dia receber a salvação eterna se você não recebeu o perdão pelo sangue de Jesus? Ah, mas Jesus morreu pelos meus pecados, eu estou perdoado e está tudo certo, está tudo ok. A questão é que se você não liberar perdão para aqueles que pecaram contra você, então você não pode receber esse perdão de Deus que vem através da vida, do sangue de Jesus. Olha só, nessa mesma oração, a partir do versículo 15, do 14 e o 15, olha só o que diz: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará as vossas. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Isso é muito sério. Isso é muito forte você pensar nisso. E às vezes, existe em nós, quando alguém peca contra nós, alguém faz algo de errado contra nós, qual que é o sentimento que fica dentro de nós? Um sentimento de que a outra pessoa está te devendo algo, um sentimento de dívida. No livro eu falo a respeito de um texto que também está no livro de Mateus, onde Jesus conta uma parábola que o dono de um vilarejo, ele tem ali várias pessoas que estavam devendo para ele, e teve um momento que ele teve que começar a cobrar essas promissórias, essas notas promissórias. E uma das pessoas que estava lá, ela devia uma quantia que ele não conseguiria pagar se vivesse mais de 300 anos. Se você fazer uma conta, um denário era a conta para um dia de trabalho. Então, se você somar os denários que aquele cara devia para ele ali no texto de Mateus,
Se ele conseguisse ganhar 1 denário por dia, ele precisaria viver quase 300 anos para pagar. Então qual que era a intenção do texto que Jesus estava dizendo? Era uma dívida impagável. Então o que nós cometemos contra Deus, os nossos pecados, nós adquirimos uma dívida tão grande que ela era impagável. Não dava para pagar, não tinha recurso, nem o seu dinheiro, nada que você fizesse poderia pagar. Então o próprio Jesus pagou com o sangue dele. Então ele chama aquele homem fala assim, por favor, me perdoa. E aquele homem cheio de misericórdia, o dono daquele vilarejo, fala, então tá, eu estou perdoando a sua dívida. Então aquele homem vai embora, ele está com a dívida perdoada, sanada. Então se coloca no lugar daquela pessoa. Você não podia ter acesso a Deus pelas suas próprias obras. Jesus foi lá e te perdoou, sua conta está paga. Agora a Bíblia diz que esse homem no meio do caminho encontrou uma pessoa que devia para ele 100 denários. 100 denários são 100 dias de trabalho. Vamos colocar aí 3 meses e 10 dias. Então era uma dívida muito pequena que dava para ele perdoar. No entanto, a hora que ele encontrou aquele cara que o devia, ele pega aquele cara, ele afana aquele cara, ele coloca ele no canto e fala assim, você vai me pagar o que você me deve? E se você não pagar o que me deve, eu vou mandar te prender. O cara falou, não tenho como pagar. Ele falou, então eu vou mandar te prender. Mandou prender o camarada. Acontece que o dono do vilarejo ficou sabendo, falou assim, como assim? Eu perdoei aquela dívida do cara que era impagável e ele não conseguiu perdoar essa dívida pequenininha. Aí agora vem uma segunda ordem daquele homem que tinha o controle de tudo. Ele fala o seguinte, vai lá e pega aquele cara e tranca ele. A dívida dele voltou a ser do mesmo valor que era antes. E enquanto ele não me pagar cada centavo, não tire ele da prisão. Então é isso que Jesus quer mostrar para nós. Uma vez que você recebeu um perdão da dívida que você tinha, que era impagável, Deus estava olhando para mim, para você, falando, da mesma maneira que você foi perdoado, perdoe aos outros. Essas pessoas, elas nunca vão conseguir pagar a dívida daquilo que causaram a você. Ah, mas se eu... É como, já percebeu o sentimento? É como se a outra pessoa estivesse te devendo. E por mais que a outra pessoa faça, parece que ela não consegue pagar. Tipo um marido que traiu a esposa. Ele faz de tudo pra ela, faz de tudo, compra tudo e leva ela em todos os lugares, mas dentro dela aquela dívida nunca consegue ser paga. Ele fala que ama, ele abraça, ele transformou, mas dentro da assim, a esposa, ela tá esperando um momento para pegar aquela promissória, né? Fala assim, tá vendo o que você fez comigo? É como se as outras pessoas nunca conseguissem pagar pelo erro que elas cometeram conosco. A questão é que eu e você precisamos fazer exatamente como Jesus. O perdão, Deus ele criou para você. Escute isso, o perdão, Deus criou para libertar você. Então tem a ver com o outro. Então o perdão não é um sentimento. O seu coração pode, sim, estar todo rancoroso. Seu coração pode estar um lixo. Mas a partir do momento que você usa essas palavras, eu o perdoo, em nome de Jesus, no reino espiritual algo destrava. Algo vai acontecer. Eu o perdoo, ainda que eu não queira, eu o perdoo. Eu libero perdão para a pessoa X. Eu já vivi várias situações assim. Há uns anos atrás, uma pessoa me magoou, me feriu demais. E eu sempre conto aqui na igreja, né? Eu queria passar com a moto em cima da pessoa. E eu fiquei assim uns 2 meses com o coração muito fechado. Mas eu comecei a ir à presença de Deus. Comecei a orar e falar assim, Senhor, eu estou aqui na sua presença, liberando perdão para a pessoa X. Eu estou liberando perdão para ela. Estou liberando perdão, estou liberando perdão. E quanto mais eu orava declarando essa palavra, mais aquele sentimento ruim Deus ia tirando do meu coração. Então passe a levar a Deus aquilo que está te magoando e comece a falar o nome dessa pessoa em oração. E liberar perdão, porque o Senhor vai limpar a sua alma e vai sanar a sua dívida. Lembre desse versículo, porque se vocês não perdoarem uns aos outros as ofensas deles, o vosso Pai também não perdoará as vossas. Espero que a gente tenha aprendido um pouco aqui, depois você pode aprofundar um pouco mais, a gente fala um pouco mais aqui no livro e aproveita esse momento para você pegar aí o link, compartilhar com alguém que talvez esteja nessa necessidade também de liberar perdão e você conhece. Tem gente que não consegue liberar perdão nem para pessoas que já morreram, um pai, um avô, um tio, um namorado. Então, faça isso. A alma dessas pessoas precisam ser libertas, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida, que a graça do Senhor venha sobre o seu coração. E eu quero terminar com uma oração, como sempre estamos fazendo, para que o Senhor possa tirar tudo isso que está atrapalhando seu coração e viver o novo de Deus. Pai, eu oro nesse instante
pedindo que a graça do Senhor possa alcançar essa pessoa que ora comigo. Talvez tenha anos que ela está carregando essa dívida, essa promissória a respeito de alguém, mas nós oramos e pedimos que o Senhor possa aliviar a dor dessa pessoa e que a partir desse instante ela receba graça para poder perdoar essa pessoa que a agrediu. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém? E até o nosso próximo devocional. Que Deus te abençoe.